Fala galera, aqui é o Bai Filmes e hoje nós iremos analisar um filme de drama que se chama O Menino do Pijama Listrado. O filme começa com um garoto que nos é apresentado como Bruno, que ao chegar em sua casa vê que sua família está de mudança. Ele acha estranho pois ninguém falou para ele. Então sua família se reúne para conversar com Bruno sobre a mudança deles, pois o seu pai recebeu uma promoção do seu emprego. Agora seu pai não era mais soldado, agora seu pai era comandante. E então eles chegam na sua nova casa, mas o Bruno não gostou muito da casa. Então Bruno vai para o seu quarto para arrumá-lo. Bruno, ao olhar pela janela, ele vê o que parece ser uma fazenda. Então Bruno pede para sua mãe se ele pode ir na fazenda, porque ele viu umas crianças lá. Então Bruno fala que vai esperar um pouco para fazer amizade com as crianças, pois ele achou as pessoas que estavam ali muito estranhas, pois elas vestiam roupas que pareciam pijamas. E então entrou um homem na cozinha e todos ficaram desconfortáveis com a presença do homem. Então a mãe de Bruno vai até o quarto dele para ver a janela. Então Bruno vai conversar com seu pai e o seu pai pergunta o que ele está achando da casa. Bruno fala que ele quer voltar para casa, mas o seu pai fala que eles irão morar ali, que a partir de agora é ali que é a casa deles. Então Bruno pergunta para seu pai que são aquelas pessoas na fazenda. Então antes de responder, a mãe de Bruno chega. Então a mãe de Bruno falou que era melhor ele não brincar com as pessoas da fazenda. Bruno estava brincando na frente de casa. Então ele avistou uma porta que dava para os fundos da casa. Mas sua mãe viu ele e o impediu. Então sua mãe disse que ele não poderia explorar o fundo da casa. Então mandou ele voltar para dentro de casa. Bruno vê sua irmã conversando com um dos soldados. Então Bruno pede para o soldado se ele não tem um pneu, para que ele possa usar para fazer um balanço. Então ele manda da maneira mais grosseira possível para o suposto fazendeiro para ele pegar um pneu nos fundos da casa. Então ele pegou o pneu e fez um balanço para Bruno. Bruno, ao se balançar, ele vê uma fumaça no céu. Ele acaba se distraindo e acaba caindo. Então o suposto fazendeiro faz um curativo nele e fala que ele vai ficar bem. Bruno viu que não tinha ninguém em casa, então ele aproveitou para ir até os fundos da casa. Ao chegar lá, ele encontrou uma janela e pulou essa janela. Então ele entrou em uma floresta e foi explorando. Então Bruno chega na suposta fazenda e vê um garoto muito triste. Então ele vai até o garoto vê ele e se assusta. Então ele se apresenta ao garoto. O garoto no começo fica com medo. Então Bruno se apresenta para ele e ele se apresenta e fala que seu nome é Shimu. De começo Bruno acha estranho, pois ele nunca ouviu alguém com esse nome. E também Shimu nunca viu alguém que se chamava Bruno. Então Bruno falou que veio de sua casa. Então Shimu pergunta se ele não trouxe nada de comer, pois ele estava com muita fome. Então Bruno fala para Shimu se eles estavam ali brincando. Shimu responde que não, que eles estavam ali trabalhando. Então em um outro dia, Bruno estava no seu balanço, então sua mãe falou para ele que ia até a cidade e que depois voltava. Então Bruno aproveitou a oportunidade, então ele foi ver Shimu. Então Bruno pergunta para Shimu do porquê que eles usam aquele pijama. Shimu fala que não é um pijama, que são as roupas dele, pois os guardas tinham levado todas suas roupas e tinham trazido eles para ali. Então Bruno convida Shimu para jantar em sua casa, mas Shimu fala que não pode, pois ele está preso ali. Bruno pergunta para Shimu do porquê que ele está preso ali. Então Shimu fala que ele está preso ali porque ele é judeu. Bruno fica sem jeito ao saber que Shimu é judeu, então ele se afasta e fala que ele tem que ir embora. Então Bruno pergunta para o seu pai do porquê que as chaminés fedem tanto. O seu pai falou que provavelmente eles queimam lixo ali. No dia seguinte, Bruno estava pegando pãezinhos para levar para Shimu. Então ele dá os pãezinhos para Shimu. Então Bruno joga a bola para Shimu. Mas Shimu fica com medo e joga a bola de volta e pede para que ele não jogue de novo. Então os guardas tocam os alarmes e Shimu tem que voltar para dentro. Ao chegar em casa, a mãe de Bruno pergunta do porquê o Bruno estava perto da porta. Então Bruno responde para sua mãe que a bola tinha caído atrás da casa, então ele foi buscar. A mãe de Bruno sente um cheiro muito estranho, então pergunta para o guarda se ele estava sentindo um cheiro.
O guarda então responde que eles são piores ainda quando queimam, dando a entender que as supostas pessoas que viviam naquela fazenda eram queimadas. Então a mãe de Bruno, ao perceber isso, fica chocada. Então o guarda pergunta para ela se ela não sabia disso. Então ela fica em silêncio, chocada com essa informação. Então a mãe de Bruno foi conversar com o pai de Bruno sobre aquilo que ela acabou de descobrir. Ela conversou com ele que aquilo que eles estão fazendo é desumano com as pessoas e que ela não quer fazer parte de tudo aquilo. Mas o pai de Bruno fala para ela que eles têm que fazer parte daquilo, pois se eles não fizerem parte daquilo, eles estariam traindo o seu país. Então ele fala que ele não vai trair o país dele. Então Bruno entra na sala e vê seus pais brigando. Ele acha estranho, pois ele nunca viu aquilo. Então ele sai da sala. Então Bruno vai conversar com sua irmã e pergunta para ela o que seria aquela fazenda. Então sua irmã explica que aquilo ali não é uma fazenda. É um campo de trabalho para pessoas que são judeus. Então Bruno pergunta para sua irmã o do porquê que só os judeus trabalham ali. Ela explica que eles estão ali como escravos, porque eles não são pessoas como eles. Então Bruno fica confuso com o que sua irmã disse. Então no dia seguinte Bruno estava se arrumando para brincar. E então ele olha e vê Shmuel dentro de sua casa. Shmuel fala que os guardas mandaram ele para ali para lhe limpar as taças, porque ele tinha mãos pequenas. Então Bruno mostra a comida para Shmuel e pergunta para Shmuel se ele gostaria de comer. Shmuel fala que sim. Então Bruno dá para Shmuel para que ele possa comer. Mas o guarda acaba chegando e os encontra e vê Shmuel comendo. Então ele pergunta o do porquê que o Shmuel está comendo e como que ele teve coragem de pegar a comida. Então Shmuel fala que foi o Bruno que deu a comida para ele. E o guarda pergunta para Bruno se foi ele que deu a comida. Mas Bruno fala que não, que foi Shmuel que pegou e que ele nunca tinha visto Shmuel na vida dele. Então o guarda agradece e fala que depois iria ter uma conversa com Shmuel. Então Bruno vai para o seu quarto e começa a chorar. Mas ele se arrepende do que ele fez. Então ele desce até as escadas para ver se encontra Shmuel. Mas ele não vê Shmuel. Bruno estava em seu balanço, então ele vê muitos carros chegando em sua casa. Então ele vai ver o que estava acontecendo. Então ele vê uma reunião que estava falando como que era o campo onde os judeus ficavam. O vídeo mostrava como se o campo onde os judeus ficavam fosse um lugar muito bom, onde que eles viviam muito bem. Então Bruno vai até onde ele se encontrava com Shmuel para ver se o encontra, dia após dia. Até que um dia ele encontra Shmuel. Mas Shmuel está machucado. Então ele fala com Shmuel que ele errou de não ter falado que ele tinha oferecido a comida. Ele explicou para Shmuel que ele ficou com medo do guarda, pois o guarda fez muita pressão nele. Então ele ficou com medo e acabou dizendo que não conhecia Shmuel. Então ele pede para Shmuel aceitar suas desculpas, pois ele se arrepende muito do que ele fez. Então Shmuel aceita as desculpas. Então na manhã seguinte, o pai das crianças vai conversar com elas para saber se elas gostariam de se mudar dali. Bruno fala que não, que ele gostou dali e gostaria muito de ficar lá. E sua irmã também fala que gostaria muito de ficar lá. Mas o pai de Bruno fala que não, que eles vão ter que se mudar. Então a irmã de Bruno pergunta se ele vai junto. Mas o pai de Bruno fala que não, porque ele ainda tem serviços para realizar lá. Então ele fala que eles irão se mudar para a casa de sua tia. Então Bruno vai conversar com Shmuel sobre a sua mudança. Bruno fala que vai se mudar dali. Shmuel fica um pouco triste, mas Shmuel fica mais triste, pois ele fala para Bruno que seu pai sumiu. Então Bruno tem uma ideia para ajudar Shmuel. Bruno fala que ele vai trazer uma pá para escavar, para ele conseguir passar debaixo das grades. Então Shmuel fala que ele vai levar o pijama para eles conseguirem entrar sem serem percebidos. Então na manhã seguinte, Bruno prepara um sanduíche para levar para Shmuel. Então ele fala para a mãe dele que ele vai brincar do lado de fora. Então ele leva a pá e eles trocam de roupa. Bruno coloca a roupa e começa a escavar. A mãe de Bruno acha estranho ele não estar do lado de fora. Então ela vai procurar o menino. Bruno conseguiu escavar, então ele conseguiu passar para dentro. E eles saíram correndo para procurar o pai de Shmuel. Enquanto isso, na casa de Bruno, todos já estavam procurando pelo Bruno. Então Bruno estava andando e estava vendo que tudo que ele tinha visto não tinha nada a ver com o vídeo que ele viu sobre o campo.
Então ele estava pensando que o vídeo não tinha nada a ver com o que realmente acontecia ali. Enquanto isso, procuravam o Bruno pela casa. Então eles entraram em um lugar cheio de pessoas e os guardas chegaram e começaram a empurrar todos, levando para algum lugar. Então eles acabaram sendo empurrados também. Enquanto isso, a mãe de Bruno o procurava, mas ela viu a porta aberta e foi até lá. Mas a sua irmã Greta viu que ele tinha deixado um sanduíche cair. Então eles foram sendo empurrados pela multidão. A mãe de Bruno falou para o pai que o Bruno tinha sumido. Enquanto o Bruno estava sendo carregado pela multidão, eles foram colocados em um tipo de uma sala que mandaram eles tirarem a roupa do corpo. As pessoas estavam achando que era para eles tomarem banho. Enquanto isso, todos estavam à procura do Bruno. E todas as pessoas estavam apertadas naquele lugar tão escuro. Então um soldado jogou o que parecia ser uma pólvora e todo aquele barulho que estava das pessoas gritando ficou calmo. Então o guarda guardou tudo. Então nesse momento a mãe de Bruno começou a chorar, pois ela sentiu que o seu filho não estava mais vivo. Então galera, esse foi o filme de hoje. Se gostaram do filme, comentem aí embaixo. E se gostaram da análise, deixem um like e se inscrevam no canal. E muito obrigado e até a próxima.